Senhor presidente e senhores senadores, desejo de início agradecer a Vossa Excelência a lembrança do meu aniversário ontem. Realmente foi um dia de muitas emoções para mim. Receber manifestações dos meus ilustres colegas senadores, funcionários e de meus amigos lá do meu estado de Mato Grosso do Sul. Conforme disse a Vossa Excelência, as minhas obrigações como as nossas exigiam a nossa presença no cumprimento do nosso dever. E fico muito feliz com isso, por ter cumprido o dever justamente numa data máxima para mim. Muito obrigado pelas expressões de Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, cheguei a esta casa no dia 30 de janeiro deste ano. De imediato, elegi as principais bandeiras de meu mandato. 3 questões importantes de meu Estado que residualmente têm amplo reflexo em todo o Brasil, pois são assuntos de interesse nacional. O primeiro é a questão das terras indígenas. Na última segunda-feira, completaram 100 dias que o ministro Gilberto Carvalho esteve em Campo Grande e prometeu dar solução ao conflito que envolve os proprietários rurais da região do Buriti, em Sidrolândia. Ele disse na ocasião que em 45 dias tudo estaria resolvido. O tempo passou, pouco ou nada foi feito. Os representantes dos produtores rurais cansaram de esperar e deram até o dia 30 de novembro para que a União apresente uma solução concreta para a compra das terras em Mato Grosso do Sul. Caso contrário, abandonarão as negociações. Isto é grave. Não sei realmente quais serão as consequências dessa decisão, desse rompimento dos entendimentos entre proprietários rurais e o governo. Isso porque a promessa de adquirir as terras em litígio dos produtores pelo preço justo não está sendo cumprida. Qual a razão? Os governos federal e estadual não conseguem encontrar uma fórmula jurídica e economicamente viável para garantir o pagamento das terras ofertadas. O uso de TDAs não se mostra adequado, pois o governo do Estado não se dispõe a aceitar papéis cujo lastro sofreria defasagens ao longo do tempo. É compreensível a posição do governador André Protinelli em recusar as TDAs, pois o Estado seria onerado financeiramente, tendo os contribuintes que pagarem indiretamente por um problema que pertence essencialmente ao governo federal. Não é justo que isso aconteça. Por isso, esse assunto continua a caminhar em termos preocupantes. A única conquista até o momento é que ambos os lados, indígenas e ruralistas, enxergaram finalmente que o diálogo e o entendimento são fatores inarredáveis para que se chegue a uma solução satisfatória. Até quando prevalecerá essa situação? O quadro está ficando cada vez mais tenso. Os índios continuam invadindo as fazendas. Depois que o ministro da Justiça esteve em Mato Grosso do Sul, em suposta missão pacificadora, mais de 11 propriedades foram invadidas. Ao todo, hoje, são 67 fazendas ocupadas por indígenas. Estamos vivendo à margem da lei, em clara desobediência ao judiciário. Recentemente, indígenas retiveram um desembargador e 2 servidores do judiciário numa manifestação em rodovia federal do Estado. Mato Grosso do Sul, senhor presidente, virou terra sem lei. Considero que estamos chegando ao limite. Estamos vivendo novamente o quadro da, entre aspas, crônica de mortes anunciadas, fecha aspas. Aviso às autoridades, depois do leite derramado, não adianta chorar nem reclamar. Esperamos, senhores senadores, que o governo federal entenda a urgência desse assunto. Como disse anteriormente o próprio ministro da Justiça, senhor José Eduardo Cardoso, não é mais possível, expressões dele, empurrar esse problema com a barriga. Fecha aspas. Mas, paradoxalmente, ao que disse Sua Excelência, o que é ele
que está empurrando com a barriga a questão. Esperamos que o conflito não se esgarce mais uma vez. Não vejo que isso seja difícil. Está mais do que evidente a displicência e leniência do governo federal. Não há outra definição para o que está acontecendo. Está em pauta, porque em discussão nacional, a questão das demarcações de terras indígenas, haja vista a presença de comunidades oriundas de várias etnias provenientes de todo o Brasil, atualmente aqui em Brasília. A mim me parece ser uma tempestade em copo d'água, estimulada, como sempre, por ventos que nascem de uma ebulição ideológica e da participação de entidades que pensam erroneamente em resolver uma questão a que não se chegará a consenso, a não ser por uma definição de poder que realmente representa o sentimento da nacionalidade, que é, sem dúvida alguma, o Congresso Nacional. A questão indígena é multissecular em nosso país. Vem desde quando Pedro Álvares Cabral pisou nas areias marítimas da Bahia. O assunto ficou sempre a cargo do Poder Executivo, numa política de chutar para frente, para que outros decidissem, e tal como Pilatos, lavam as mãos. Agora, senhores senadores, o Congresso Nacional quer assumir a responsabilidade de dar uma definição a essa questão fundiária. Creio que fará por meio da apreciação da PEC 215/2000, realizando o mais amplo debate, dando-lhe o instrumento legal definitivo para afirmar a paz nos campos, com a garantia de segurança jurídica para os índios e não índios, que vivem e que dependem da terra. No meu entendimento, senhor presidente, senador Jorge Viana, se fizermos a hermenêutica exata do artigo 231 da Constituição Federal, os direitos dos índios, como organização social, costumes e línguas, crenças e tradições, já estão assegurados. Ao Judiciário cabe a exata interpretação desse tópico constitucional. Aliás, é o que a Alta Corte está prestes a fazer, por meio da análise dos embargos declaratórios ao acordo que definiu a questão da reserva Raposa Serra do Sol no estado de Vossa Excelência, senador Mozarildo Cavalcante. Senhor presidente, infelizmente no meu estado o quadro é de tensão permanente, porque parece não haver disposição para o entendimento. Ambos os lados estão radicalizando o processo, isso eu afirmo, infelizmente. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma entrevista da presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, a senhora Maria Augusta Cirati, em que ela afirma que a questão da fazenda Buriti, em Mato Grosso do Sul, não foi ainda solucionada porque, abre aspas, a solução tem apresentado dificuldades porque o Estado, ou seja, Mato Grosso do Sul, não indicou um banco de terras e tem colocado dificuldades em relação à avaliação dos valores das terras. Isso tira a credibilidade dos envolvidos nesse processo, fecha aspas. Essa assertiva, senhores senadores da FUNAI, não corresponde à realidade. Esse que o governo estadual tem colocado, e com presteja, afirmo, todos os instrumentos administrativos que possui, no sentido de bem encaminhar as questões que lhe cabem institucionalmente, para possibilitar ao governo federal a equação e a solução da questão fundiária indígena. Estamos acompanhando esse processo, não vamos titubear em usar esta tribuna para questionar e criticar a omissão do governo federal em relação à questão das terras indígenas e dos proprietários rurais, não somente de Mato Grosso do Sul, como de todo o país. Só a título de informação, senhor presidente, senador Jorge Viana, estive recentemente com o prefeito de Sidolândia, epicentro da crise, que me disse que o município já começa a sentir a paralisia da produção em decorrência da insegurança jurídica na região.
Os 15 mil hectares atualmente em litígio estão com suas atividades paradas. Isso é grave, é muito grave, mas quem se importa com a população que lá vive? O governo federal está indiferente ao impacto negativo no cotidiano dos cidadãos. Tudo isso é lamentável. Desejo acrescentar, senhor presidente, que Sidrolândia é um dos maiores municípios produtores de grãos, soja e milho do centro-oeste brasileiro. Daí a gravidade da manifestação do senhor prefeito de Sidrolândia. Mas, senhor